Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos no livro de Josué, capítulo 12. E neste capítulo aqui nós vamos encontrar uma listagem dos reis de Canaã que foram vencidos por Josué. Ao olhar para esta lista, questionamos-nos por que razão Deus quis que estes nomes ficassem registados no seu livro. Há certamente alguma razão para isso. O Espírito Santo inspirou o autor do livro para registar estes nomes para nos mostrar que Deus é o Deus do universo, o Deus da galáxia. É também o Deus dos pormenores, das coisas simples e pequenas. Deus escreve num livro todos os seus atos, todos os seus e os meus, tudo o que fazemos, tudo o que deixamos de fazer, fica registado no livro da vida que Deus tem. O livro de Malaquias nos diz que Deus tem, inclusive, até as nossas conversas registadas. Isto mostra a importância que Deus dá à nossa pessoa, como Deus quer acompanhar cada um de nós. Muitas vezes nós pensamos que Deus é um ser distante, que está lá sentado num trono, é um ser de barba branca, enfim, mais parecido ao Pai Natal do que outra coisa. E por vezes nós confundimos Deus com o Pai Natal. Deus não é realmente o Pai Natal, nem deve ser confundido com tal. É necessário que nós entendamos que Deus se preocupa com os nossos afazeres, com as coisas que são os pormenores da nossa vida. E por vezes temos vergonha, se calhar, de orar sobre os nossos negócios, sobre aquilo que vai na nossa vida, sobre as coisas do dia-a-dia, as coisas simples e pequenas. Mas é realmente isso que Deus quer ter connosco, um relacionamento profundo e até um relacionamento que nos leva até esse pormenor. Eu creio que este registro que nós encontramos aqui no livro de Josué tem um pouco este sentido, de nos mostrar a importância que Deus dá às coisas de pormenor e às coisas simples. É por isso que quando Jesus estava no nosso meio, ele disse que um pardal não cai na terra sem que Deus permita. Por isso é notório vermos que Deus não está realmente aliado daquilo que acontece à nossa volta. O próprio Jesus ainda nos disse nessa altura que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Você já imaginou o detalhe a que Deus chega para se preocupar consigo? Até os cabelos da sua cabeça estão contados. Da minha cabeça são contados. Eu sei que Deus é um Deus de pormenores. Deus cuida realmente de todas as coisas. Alguns, de acordo com este texto que nós acabamos de citar, provavelmente Deus terá algum trabalho com algumas pessoas que têm queda de cabelo, mas é um facto. Deus está realmente preocupado com a sua vida e Ele não vai deixar de olhar por si, mesmo nas coisas simples. Mas olhemos então para o texto da Palavra de Deus. Estamos no livro de Josué, no capítulo 12, e vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Os israelitas já tinham conquistado e ocupado terras a oriente do Jordão, desde o vale de Arnon até ao monte Hermon, incluindo a planície oriental do Jordão, tendo vencido os seus reis. Um deles foi Seom, rei dos amorreus, que residia em Hesbom. O seu reino estendia-se desde Aroer, situada nas proximidades do vale de Arnon, e desde o meio do vale, avançando por Gileade até à ribeira de Jaboque, na fronteira de Amon. Incluía o vale do Jordão desde o lago da Galileia, ao lado oriental, até ao mar da planície, o Mar Morto, estendendo-se em direção a Bet-Jekshimot, a sul, até junto da encosta do Monte Pisga. Outro rei vencido foi Og, rei de Bazã, um sobrevivente de Refaítas, que reinava em Astarote Edrim. O seu reino incluía o Monte Hermon, Salca e Bazã, e estendia-se até à fronteira de Getshur e de Macá, e ainda metade de Gileade até aos territórios de Seom, rei de Hesbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas derrotaram esses reis, e Moisés deu os seus territórios à tribo de Ruben, à tribo de Gad e à metade da tribo de Manassés.
Esta introdução aqui relata a vitória que Josué teve sobre estes reis, aqui nesta região. E o relato é bastante extenso sobre o território que foi conquistado. É realmente uma conquista fenomenal que eles obtiveram através da ação de Deus. Nós não conhecemos mais nada sobre a vida destas pessoas, destes nomes que aqui aparecem, mas Deus realmente conhecia todos os detalhes. E é por isso mesmo que nós podemos ver que Deus é um Deus das grandes coisas, mas ao mesmo tempo Deus é um Deus dos detalhes. Deus permitiu aqui que estes nomes fossem escritos aqui, para que nós pudéssemos conhecer um pouco aquilo que aconteceu com o povo de Israel, as conquistas que eles obtiveram. E Deus deixou-as registadas para nosso ensino também. Mas o texto bíblico continua neste capítulo 13 e diz assim: sendo José de idade já muito avançada, o Senhor disse-lhe: tu estás muito idoso e ainda falta conquistar grande parte do território. O livro de Josué tem 24 capítulos, mas nós estamos aqui ainda no capítulo 13 e vemos já que Josué está bastante cansado, já está bastante idoso, e ainda faltava muito território para conquistar. Josué envelheceu sem ter conquistado toda a terra. Josué conseguiu introduzir o povo, é verdade, na terra prometida, mas o tempo tinha passado e muita terra ainda ficara por conquistar. Ele tinha talvez 80 anos quando Deus o chamou. Agora deveria estar perto dos 110 anos. E durante todo este tempo ele lutou conquistando o território que Deus lhe havia dado. O tempo passou certamente rápido demais e muitas terras ficaram por conquistar. Precisamos ter muito cuidado com o tempo. Creio que Josué talvez não se apercebeu disso. Assim como cada um de nós, muitas vezes verificamos que o nosso tempo nos escorrega pelos dedos. Corre rápido demais. E nem sempre nós conseguimos fazer tudo aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida. E é necessário que nós tomemos atenção a este aspecto tão importante da vida, que é o tempo. Muitas vezes nós corremos à direita, à esquerda, fazemos muita coisa, mas não é exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos. Então gastamos o nosso tempo de uma forma inútil. E quando olhamos para trás, avaliamos aquilo que fizemos, começamos a verificar que gastamos vezes demais o nosso tempo inutilmente. É necessário que nós entendamos aquilo que é a missão de Deus para nós. É necessário que nós entendamos qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. E é necessário, acima de tudo, não gastar o nosso tempo de uma forma inútil. E ela se torna inútil não quando fazemos coisas pequenas ou assim, mas quando deixamos de fazer aquilo que Deus tem para nós. Talvez alguns de nós até estão envolvidos em projetos importantes. Mas a minha pergunta é: esse projeto é o que Deus tem para si? Ou é aquilo que você quer fazer? Muitas vezes nós preenchemos a nossa vida com tanta coisa, mas na realidade ela é inútil e vazia. Quando nós realmente estamos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, então provavelmente nós nos sentiremos mais realizados. Sentimos-nos aí sim que estamos a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós valorizamos aquilo que é importante, que é as amizades, os relacionamentos, as pessoas que estão à nossa volta, provavelmente nós sentimos que a nossa vida valeu a pena ser vivida. Muitas vezes as pessoas querem realizar grandes feitos e esquecem-se de valorizar aquilo que é importante. Só quando por vezes surge um óbito, um luto na família, nós percebemos como as coisas estão a ser subvertidas. Os princípios e as coisas importantes são relegadas para segundo plano e nos dedicamos muitas vezes excessivamente a trabalhos e tarefas e deixamos os relacionamentos. Eu gostava de o desafiar a olhar para os relacionamentos que você tem à sua volta e fazer aquilo que é realmente importante, dar atenção às pessoas. Para que não aconteça talvez o que aconteceu aqui a Josué, que chegou ao final da sua carreira e ainda havia muita coisa para fazer. Deus tem um propósito para a sua vida. Ouça com atenção qual é o propósito que Deus tem para si e cumpra-o integralmente. Talvez você possa vir a dizer, como o apóstolo Paulo disse: não acho ter alcançado este alvo, porém, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Ou seja, eu espero que você tenha este sentido de direção, esta maturidade cristã para prosseguir, para conhecer mais e mais a Cristo e se dedicar
ao propósito que Cristo tem para a sua vida. Josué então passou muito tempo a conquistar a terra, certamente fez muita coisa importante, mas mesmo assim continuou sem ter feito o propósito, sem ter cumprido o propósito que Deus tinha para a sua vida. Havia ainda muita coisa para ele fazer. Temos aqui então neste livro de Josué, este capítulo 13, ele fala então sobre agora a divisão da terra. Elas não foram conquistadas completamente, toda a terra ainda não tinha sido conquistada, mas ela foi dividida então pelas tribos. A terra toda que Deus prometeu ao povo de Israel teria uma dimensão aproximada de 500.000 km². Desta forma, encontramos-nos no capítulo 13 a 21 do livro de Josué, as divisões que vão acontecer nesta terra. Encontramos aqui o fim também da liderança de Josué. Deve ele ter uma longa e abençoada carreira, é verdade, mas ao mesmo tempo ele chegou ao fim desta mesma carreira e era necessário agora encontrar um sucessor para ele. Estamos então no capítulo 13 e o verso 7 diz: portanto divide o território pelas 9 tribos e pela metade da tribo de Manassés. Havia necessidade agora de entregar a tarefa a cada tribo, para que cada tribo pudesse tomar posse da promessa que Deus havia dado. Deus tinha prometido que daria a terra à nação de Israel, mas a nação de Israel ainda não tinha tomado posse da promessa. E era necessário eles tomarem posse. Isto quer dizer o quê? Muitas vezes, e dando talvez um exemplo, se você fizesse anos e alguém lhe desse um presente e você guardasse esse presente sem o abrir, poder-se-ia dizer que esse presente já lhe tinha sido atribuído, mas você não tomou posse dele. Ou seja, não está a usufruir o presente que você recebeu. Vamos imaginar que esse presente era, por exemplo, um rádio para você ouvir o programa O Som do Livro, mas você deixava o rádio dentro da caixa. Então, que benefício é que você tinha de ter recebido um presente, mas não estar a usar? Provavelmente não haveria o programa O Som do Livro. Então, era importante você tomar posse desse presente, abrir o presente e começar a utilizá-lo. No fundo, era o que estava a acontecer aqui com a nação de Israel. Deus havia prometido a terra. Eles estavam lá, mas não estavam a usufruir de todos os benefícios, pois ainda não estavam a tomar posse daquela terra. Mas Deus continua a relatar. O verso 14 nos diz: a tribo de Levi é que não foi dada a posse de nenhum território. A sua parte estava nas ofertas que eram feitas em honra do Senhor, Deus de Israel, conforme Ele mesmo lhes tinha prometido. Porém, a tribo de Levi não foi distribuída nenhuma herança, porque o Senhor, Deus de Israel, é a herança que lhe pertence, como o Senhor tinha prometido. Temos aqui esta referência extremamente importante à tribo de Levi. Ela é chamada de uma forma especial, toda a tribo é chamada de uma forma especial para servir a Deus. E eles deveriam servir no tabernáculo, fazer esse serviço religioso de louvor, adoração e sacrifícios a Deus. E por essa razão eles não receberam então terra para cultivar. As outras tribos tinham a responsabilidade de trazer até à tribo de Levi o sustento necessário para eles poderem viver. E é por isso mesmo que eles não tinham recebido herança. A sua herança era o Senhor Deus de Israel. E por um lado vemos que eles não deveriam buscar os bens materiais, não deveriam ter a sua vida dependente dessas coisas, pois o próprio Senhor iria providenciar a herança para eles. É por isso mesmo que o Senhor Jesus, quando esteve no nosso meio, disse: busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É necessário, de facto, ter uma perspectiva de vida correta, que a nossa caminhada neste mundo não deve ter como alvo principal os bens materiais constantemente. Devemos procurar a justiça, devemos procurar o reino de Deus. O resto poderá ser acrescentado por Deus a cada um de nós. Mas o texto bíblico, no verso 22, nos diz: o adivinho Balão, filho de Beor, foi também um dos que foram mortos pelos israelitas. De novo, volta a focar este aspecto aqui deste profeta, digamos assim, misterioso, este profeta que foi chamado por Balaque, rei de Moab, para amaldiçoar os israelitas. No final desta tentativa de Balaque e Balão amaldiçoar os israelitas, Deus acabou por abençoar ainda mais os israelitas. E isto deve servir como lição para nós.
Muitas vezes há pessoas que são cristãos e vivem atormentados porque, enfim, talvez acham que receberam um mau olhado, alguém tentou amaldiçoá-los. E este exemplo de Balaão e Balaque é categórico, mostrando que aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E é muito interessante ficar com esta palavra da parte de Deus. Não se deixa atemorizar. Nós sabemos que Balaão, entretanto, engendrou um plano para que Israel caísse na sua própria cilada e então se afastasse de Deus. E é quando Israel se afasta de Deus então que ele é punido pelos vizinhos, entra em guerra e em colapso, porque eles se foram afastando de Deus. Mas quando nós estamos perto de Deus, não há mal que possa chegar à nossa porta, e isso deve mantê-lo seguro na presença de Deus. Chegamos então assim ao capítulo 14 do livro de Josué. E o verso 1 nos ensina o seguinte: foram estas as terras que os israelitas receberam em Canaã e que lhes foram distribuídas pelo sacerdote Eliezer, por Josué, filho de Nun, e pelos chefes de família das tribos de Israel. A distribuição das terras foi feita por sorteio às 9 tribos e meia, tal como o Senhor tinha mandado fazer por meio de Moisés. As outras 2 tribos e meia, já Moisés lhe tinha dado a sua parte ao lado oriental do Jordão. É que os descendentes de José formavam 2 tribos, Manassés e Efraim. Porém, os levitas não lhes atribuiu qualquer parte, mas apenas cidades para habitarem e os seus campos de pastagem para os animais e rebanhos. Foi assim que os israelitas fizeram a distribuição das terras, tal como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aqui estão as tribos todas, as que receberam a herança e as que já haviam recebido antes, e também a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes. E o verso 6 ainda diz: os descendentes de Judá foram a Gilgal para falar com Josué. Então Caleb, o quenizeu, filho de Jefuné, disse-lhe: tu tens conhecimento daquilo que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, a respeito de mim e de ti, em Cades Barneia. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para observar bem a região. Quando voltei, contei-lhe tudo com sinceridade. Mas os que tinham ido comigo fizeram desanimar o povo. Eu mantive-me fiel ao meu Senhor Deus. Então Moisés, naquele mesmo dia, garantiu-me: a terra que pisar os teus pés há de ser para sempre tua e dos teus descendentes, porque foste fiel ao Senhor teu Deus. Ora, já lá vão 45 anos depois que o Senhor disse isso a Moisés, quando este caminhava pelo deserto. Deus conservou-me a vida. Já estou com 85 anos, mas tenho tanta força agora como no tempo em que Moisés me enviou. Posso ainda combater e fazer o que for necessário. Dá-me, pois, aquela montanha de que o Senhor falou nessa altura. Tu também ouviste então que vivem lá os anaquitas e que têm cidades grandes e fortificadas. Mas talvez o Senhor seja comigo e me ajude a pô-los de lá para fora, como disse. Então Josué abençoou Caleb e deu-lhe Hebron para sua herança. Por isso Hebron pertence a Caleb, o quenizeu, filho de Jefuné, até ao dia de hoje. É que ele manteve-se fiel ao Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebron era antigamente Kiriat Arba, porque Arba foi o mais famoso dos anaquitas. Depois houve paz na região. É verdade que nós lemos aqui um texto bastante longo, mas é interessante ver aqui as lições que Deus tem para nos dar. Hebron era um lugar preferido quando Abraão ainda estava naquela região. E este lugar aqui estava ligado a uma vida de prática de fé. E vemos que Caleb, mais uma vez, está ali no território e exerce a sua fé. Ele é realmente um homem de fé. Aos 85 anos de idade, ele ainda está pronto para combater. Aos 85 anos de idade, ele é um homem cheio de esperança, vendo aquilo que Deus tem para a sua vida pelos olhos da fé. Eu gostaria talvez de desafiar a si, você que me está a ouvir, se calhar já tem uma idade avançada, eu gostaria de o desafiar a colocar a sua vida, na fase em que você está da sua vida, nas mãos de Deus. Talvez a dar este passo de fé que Caleb deu. Um homem já com bastante idade, mas estava disposto a ser usado por Deus para conquistar novos territórios.
Talvez você é de facto uma pessoa já com muita idade. Talvez você está a viver uma situação em que está limitado por alguma razão. Eu gostaria de o desafiar a exercitar a sua fé. Gostaria de o desafiar a colocar a sua fé em Deus através da pessoa de Jesus Cristo. E talvez conquistar territórios que você não está habituado. Poder ser conduzido por Deus para fazer coisas que provavelmente outros, sem fé e sem Deus, não poderão fazer. Caleb realmente sentia-se renovado, pois ele confiava mais em Deus do que na sua própria capacidade. Ele o tinha dito quando saiu de Cades Barneia, foi espiar a terra e com Josué regressou. Ele e Josué eram os dois que mantinham a sua fé firme em Deus, sabendo que as lutas que eles iriam enfrentar seriam conduzidas por Deus e seria Deus quem daria a vitória. Ele mantinha esta mesma fé e esta mesma esperança, sabendo que era Deus quem pelejaria por ele. E por isso ele recebeu este local, um local tão especial para a nação de Israel, que era este local onde Abraão, o pai da nação de Israel, dedicava muitas vezes o tempo à oração e à comunhão com Deus. Era um local especial e Caleb realmente adquiriu esse espaço com toda a propriedade, porque ele era realmente um homem de fé. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.